Ela estava aqui um pouquinho antes dela ir, ela foi contactada por um grupo da UERJ que estava fazendo operações de grana aberta. Então, ela chegou a participar de algumas, tentando justamente fazer uma coisa semelhante. Eu acho que eu tinha chegado até a falar com você, né? Tentando fazer. Você pode falar melhor, Emílio, como é que você estava trabalhando? Oi, tudo bem? É prazer conhecer vocês. Eu fazia avaliações de linguagem pré-operatória e durante as cirurgias para minimizar os impactos, né, cirúrgicos. Nós fizemos, acho que 3 ou 4 cirurgias antes de eu vir para cá. Então, eu hoje fiz questão que ela está, inclusive, num dia complicado, mas eu fiz questão dela vir para ver o trabalho. Bernardo, a gente já pode começar, Maria? O que você acha? Giovana, Eu acho que sim, vamos. vamos? Então, é para eu. Ai, meu Isso. Deus. Agora começa a ficar complicado. Agora é melhor. Não, peraí. Ainda estou ouvindo o som, Nós não estamos ouvindo, não. mas eu estou ouvindo o som. Agora não mais. Porque senão eu estou me ouvindo em eco aqui, aí Aí não dá, não trabalha. tava indo bem, por isso que eu estranhei. Então, muito bem-vinda, Ana Lia e Giovana, né? Eu conheci, né, elas através da Aniela, quando a gente começou a trabalhar junto, né, num projeto justamente para desenvolvimento de testes intraoperatórios, e a Ana Lia, ela é, né, coordenadora do primeiro curso, né, de especialização em neurociência de Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é formada em neurociência do comportamento na Columbia University, Nova York, e tem doutorado em University da Califórnia. É, e ela estudou junto com me perdi. Com Nina Droncas, não foi, Ana Lia? Que foi a sua orientadora, né? Que muitos de vocês já devem ter lido, né? Papers dela, ela é muito, né? Conhecida dentro da nossa área. E a Giovana, né? Ela é a doutoranda da Ana Lia, entendi certo, né? E a Giovana vai apresentar, né, parte de pesquisa que eles estão fazendo com pessoas, né, que vão entrar por alguma. Você tem alguma razão fixa ou tem várias razões, né, que eles entram em cirurgia? Na verdade, eu não sei se tem algum perfil específico ou se é variado, né? Mas de qualquer forma, né, com o paciente que entra né, cirurgia neuronal e deixa eu ver aqui o que que eu queria falar especificamente dela. Então, a Giovana, a formação dela é da psicologia, ela é formada pela Universidade de São Paulo e ela, então, é especialista em neurociências puxa, que sigla enorme, Giovana, EEPHCF-MUSP, não sei se É eu o curso peguei da certo. Analia. A Ana ali, O que é o curso mesmo curso dela. que eu já falei, né? Assim. Atualmente, ela atua como pesquisadora assistente do Laboratório de Cirurgia Experimental, né? Da FMUSP, não sei como vocês abreviam, colaborando com o desenvolvimento de uma bateria de testes linguagens para contexto intraoperatório, né? Esse projeto também configura doutorado dela, né, pela mesma universidade, né? E ela vai, então, apresentar o caso de um paciente com afasia global crônica, né, que foi submetida a um protocolo de estimulação por TMS, né, é, que é... me ajuda. TMS em português. Estimulação magnética transcraniana. Isso, obrigada. Durante 15 dias, né?
E a comparação do desempenho da, né, nossa bateria de teste de linguagem, nossa, que ela fala, né, delas, desculpa, antes e depois da estimulação demonstra melhora importante em funções específicas, né? Esse resultado é relevante no contexto do progresso das técnicas de reabilitação da linguagem, né, em pacientes crônicos. Então, ela vai falar, né, e mostrar, né, mudanças, né, do desempenho desse paciente por esse tratamento específico, né, de estimulação de TMS, né? Tá ótimo. Isso E eu também mesmo. queria dizer que a gente gosta muito de fazer parte desse grupo, a gente foi muito bem recebido, a gente tem aprendido muito, tem aberto uma frente de trabalho que para nós era diferente e a gente fica muito feliz de participar e de trazer elas para cá e de ouvir a Giovana, que vai falar agora para a gente. Muito Obrigada obrigada pela participação, tá? por terem aceito, com Eu não vou certeza. fazer. Obrigada a vocês pelo convite. Posso compartilhar? Leozinho, Deixa eu ver aqui. Pode sim, eu já liberei. Beleza. Léo está perguntando, Aniela, se ele não vai fazer resenha, porque eu acho que nós, na animação da chegada da Giovanna e Ana Lia, totalmente esquecemos da resenha. pode Mas acho ser que resenha pode. no final, Léo, já que ela já Sem problema nenhum. A gente tem um hábito aqui, Analia, de toda vez que começa a fazer a reunião, a gente faz uma resenha da reunião anterior. E isso é muito bom para reavivar na cabeça da gente que a gente estudou. Então, na próxima vez, vai ter uma resenha sobre o trabalho aqui que a Giovana vai aprender. Desculpa, Mas Léo. podem fazer. Apresentar. Se vocês quiserem fazer, a gente espera, não tem problema. Não. Opa, a gente já começou, vamos Tá fazer. bom. Só antes de começar, só falar que quem tá aqui também é a Patrícia, que eu vi ela aqui. Cadê a Patrícia? Aqui. Acho que ela fechou a câmera. A Patrícia é a Patrícia. Oi, tô aqui, vim prestigiar a Giovana. Muito obrigada. Bem-vinda, Patrícia. Que legal. Obrigada, obrigada. A Patrícia é a pós-doc do grupo agora. Sim. E Acabei de entrar. recém-aprovado, graças a Deus. Então, Sim, tá aqui também. Bem-vinda, Patrícia. obrigada. Bom, vamos lá. A Marei tinha comentado, né, do projeto de teste de linguagem para intraoperatório. Esse aqui, né, essa paciente aqui, no caso, não foi um caso intraoperatório, né, ela é um caso... Desculpa, Giovanni, desculpa te interromper, mas é melhor fazer agora do que no meio da sua fala. Só queria saber, você prefere que as pessoas façam as perguntas só no final, ou as pessoas podem interromper? Como é que você prefere? Como vocês acharem melhor, para mim, tanto faz. Tá, então eu acho que podem fazer perguntas, mas levanta a mão, gente, se vocês têm alguma pergunta. Aí. Então, de vez em quando, se você vê uma mãozinha subindo, é porque alguém tem uma pergunta. Tá bom? A gente é bem informal, assim, sabe? Então, a gente costumeiramente deixa que as pessoas sejam interrompidas, a não ser que elas não queiram. Se para você é a mesma coisa, então a gente faz com Para mim, tanto faz. E vocês vão ver uma apresentação bem curtinha, tá? Então, também a gente vai ter bastante tempo para conversar. Tá bom. Bom, então, essa aqui não é uma paciente, né? Ela não é uma paciente de intraoperatório, ela é uma paciente de TMS, né? Então, é um outro protocolo que a gente usa, mas a bateria de linguagem que a gente está desenvolvendo é a mesma, né? Aqui é uma versão mais longa, porque como a gente não está no contexto intraoperatório, a gente tem um pouquinho mais de tempo, mas a bateria mesma são só contextos de uso diferentes, né? Bom, então vamos lá. Primeiro, para mostrar um pouquinho do caso, né? A gente é uma paciente de 69 anos, né? Que tem uma afasia crônica, uma afasia global, então ela tem muita pouca produção de linguagem, ela praticamente só repete o próprio nome e algumas poucas sílabas, assim. A compreensão também está bastante prejudicada. Ela
teve o acidente, né, o AVC, há bastante tempo já, mais de um ano. E dá para ver aqui nas imagens, né, bastante o tamanho da lesão, uma lesão bem grande que ela teve, que pega parte frontoparietal, temporo insular, então tanto cortical quanto subcortical, do lado esquerdo. E como faz muito tempo, ela também tem uma degeneração decorrente, né, desse acidente que vem depois, que é essa degeneração valeriana. Então, assim, bem comprometido, né, o hemisfério esquerdo, e aí, como consequência, é um comprometimento bem grande da linguagem. O protocolo de estimulação que a gente usa, ele é um protocolo adaptado, né? O TMS é uma metodologia que está ganhando cada vez mais visibilidade. Os protocolos, os melhores protocolos que existem, na verdade, são mais para tratamento de depressão, ansiedade, então tudo isso, esses tipos de transtorno que às vezes são muito resistentes à medicação. Para questões de linguagem, AVCs, etc., tem alguns protocolos que estão sendo elaborados, mas tudo ainda é muito incipiente, então a gente se baseia em alguns protocolos que tiveram resultados um pouco melhores e a gente vai trabalhando em cima disso para poder criar aquilo que funciona melhor. Então, aqui a gente se baseou nesse protocolo aqui, que é um protocolo originalmente de 10 dias, né? No nosso caso, a gente fez com 15 dias, então a gente teve 5 dias a mais do que o protocolo original. São pulsos de 1 Hz, que são aplicados, 900 pulsos, é uma sessão de 15 minutos que o paciente fica com a máquina. Tem um limiar que é delimitado ali pela resposta motora, né? Então é aplicado o pulso em M1, e aí você vê o paciente mexe um pouquinho o dedo, você entende que aquele é o limiar, você delimita 90% da mão contralesional, né? Então, no caso dela, seria a mão direita. E o alvo, no caso da estimulação dela, foi o pares triangulares, que é essa região aqui. Não sei se vocês conseguem ver o meu cursorzinho. Que é no giro frontal inferior, contralesional. Então, alguns protocolos são né, lesionais, então do mesmo lado da lesão. Nesse caso, é um protocolo contralesional. Então, a estimulação dela foi feita do lado direito, né, no hemisfério direito, por 15 dias. Aqui a gente tem o protocolo completo, né? Então, a gente faz, antes do início, né, do período de estimulação, uma bateria, né, de linguagem, que é essa que a gente está desenvolvendo, que tem nomeação, repetição de sílabas, fluência verbal, repetição de palavras e pseudopalavras, o odd word out, né, que na verdade é uma das contribuições da Aniele da Marei, que é escolha de palavras que não combinam, né, com as outras duas. Leitura, escrita, geração de verbos, também é uma que a gente está desenvolvendo em conjunto. A fala, a descrição de cenas e a compreensão de imagens. A gente aplica essa bateria antes para ver como que está realmente a produção, né, e a compreensão de linguagem do paciente. Depois ele passa por o período de aplicação, os 15 dias. Nesses 15 dias ele também passa pela terapia com fonoaudiologia, normalmente. E depois que terminou os 15 dias, a gente faz uma segunda avaliação para ver quais foram as mudanças. No caso dessa paciente em específico, como ela tinha uma afasia muito séria, a gente não conseguiu aplicar todos os testes. Então, a gente conseguiu aplicar a nomeação só de objetos, as repetições, né, de sílabas, de palavras e pseudopalavras, o odd word out, a leitura, a escrita e a compreensão de imagens, tanto pré quanto pós. Aqui nos resultados, né, vocês podem ver em laranja tudo o que a gente conseguiu pós o período de estimulação, então depois dos 15 dias, e em azul antes dos 15 dias, né? De cara a gente vê que tem uma diferença muito grande, não só na quantidade de pontos que ela consegue fazer, ou seja, o quanto que ela conseguiu responder realmente em cada um desses testes, mas também em muitos mais testes do que ela conseguiu produzir antes da estimulação. Então, a gente viu uma diferença bem grande. Alguns testes ela não conseguiu fazer nem antes nem depois, como é o caso do odd word out, como é o caso da nomeação de objetos.
a repetição de sílabas, curiosamente, ela conseguiu repetir uma sílaba antes da estimulação e depois ela não conseguiu, mas ela conseguiu repetir palavras e conseguiu repetir pseudopalavras, né, depois da estimulação. Então, isso aqui pode ter sido também alguma sílaba que estava um pouquinho melhor para ser repetida antes, que já estava mais primed, e depois eram sílabas diferentes, então ela não consegue responder. A gente ainda está analisando, mas no geral a gente vê uma memória, uma melhora grande, né, de um momento para o outro. E aí o que eu vou trazer agora são as comparações, né, do pré e do pós, para vocês terem uma ideia. Claro que é uma paciente assim que continua com um comprometimento de linguagem muito grande, né, mas fica bem claro, né, o momento antes e o momento pós. Maré, tem uma pergunta, pode perguntar. Durante esses 15 dias, né, vocês, o único tratamento, entre aspas, foi a estimulação por TMS ou ela também fazia terapia? Fazia fono. Fazia Fazia fono. fono. Mas ela já estava fazendo fono antes disso também, né? Exato. Ela faz Tá. fono, se eu não me engano, desde que ela teve o AVC, né? Ela. Nada muda no tratamento padrão. Então, ela recebe fono, ela recebe físio, tudo que ela recebia desde o AVC continua exatamente igual. Então, a única coisa que muda é o TMS mesmo. Mas Tá, durante o ótimo. protocolo, eu acho que eu não sei se eu entendi certo. Ela passa a fazer fono todos os dias, consecutivamente, nos dias que ela faz o TMS, não é isso? Não? Nada muda no Não protocolo. muda nada. Nada muda Isso. e, na verdade, tem uma coisa que não ficou clara. O TMS não é dias consecutivos, né? Ela não faz nos fins de semana. Geralmente, nenhum desses protocolos são seguidos, né? Você permite pausa de fim de semana, então são 5 dias, aí fim de semana, 5 dias, e por aí vai. Não sei por que eles fazem dessa forma, geralmente porque não é muito prático para trazer a pessoa de sábado e domingo, mas no fim das contas, assim, é só basicamente acrescentar uma semana de dias úteis ao protocolo que já tem sido publicado com alguns resultados. Eu acho que é importante acrescentar as diferenças que se acham na literatura entre pacientes agudos e crônicos, né? Muito mais é achado em agudos, né? Então, em pessoas de pouquíssimos meses depois do AVC. No caso dela, ela é uma paciente global de mais de um ano pós-AVC, então, assim, os resultados são bem fracos, mas esse realmente é o melhor protocolo que tem na literatura, e por isso a gente tentou esse aí e modificou dessa forma. Mas, de novo, como tudo muito experimental, é meio assim, cada um faz o que faz, né? Não tem muita lógica por trás. É tipo, vamos ver se funciona. Meio assim, o mundo do TMS. Isso. Mas, então, aí surgiu outra dúvida. Então, não foram 15 dias consecutivos? São 5, 5 e 5. Isso, tem os 2 dias tá. de fim de semana entre um e Fim outro. de semana no meio. 2 fins de semana. Entendi. Tá, Isso. ótimo. Obrigada. Posso continuar? Peraí, eu tenho uma perguntinha só, rapidinho. Esse último grupo de cinco dias, que está diferente do protocolo, que normalmente é 10, vocês decidiram fazer no final dos 10 dias ou vocês já estavam querendo fazer antes? E por quê? Não sei, isso foi uma decisão Do Lepski. do cirurgião e do psiquiatra, na verdade, que aplica, que trata ela. Não sei em que momento do processo foi decidido. Eu acho que foi falado antes, eu acho que a tendência é vamos fazer mais dias se o paciente aguentar, né? Eles vão vendo quando se a pessoa aguenta, né? Porque são sessões são 15 minutos, né? E tem Isso. paciente que não gosta, mexe muito, a aquisição é ruim, e aí você faz o que consegue. Como ela estava indo muito bem, e no caso dela tinha muitas mudanças gerais na atitude, ela é uma pessoa, foi engraçado porque a gente percebeu, antes de fazer o teste pré, ela foi apresentada para a gente, vamos dizer, verbalmente, como alguém muito difícil. Tipo assim, a secretária da clínica falou assim, vai ser difícil,
ela não gosta de fazer físico, não gosta de fazer isso, ela rabugenta, apresentaram dessa forma, muito, né? E a gente, bom, a gente vai tentar, né? A gente percebeu que era alguém com bastante dificuldade, ela tinha bastante dificuldade de interagir, porque ela é uma pessoa frustrada, né? Ela não produz, vocês vão ver no vídeo, ela produz, ela tem uma perseverança, ela produz só o nome dela, né? Produzia só o nome dela. Mas a tendência era assim, as pessoas achavam ela uma pessoa difícil, que não seguia terapia, que não ia querer ser filmada, por exemplo, não ia querer a gravação, então a gente não ia poder fazer nada. Bem diferente do que foi vendido, vamos dizer. Mas o interessante é que ao longo do processo ela foi super ah, todos Moderando eles, mais. os físios, Super. todo mundo viu uma mudança marcante. Então, eu acho que isso também meio que fez com que todo mundo dissesse assim, será que a gente tenta mais dias? Porque ela estava quase curtindo assim, as idas. Tem todo um aspecto emocional também, né? Da atenção que ela estava recebendo, os dias a mais que ela estava indo, e ela percebendo um resultado, e todos os profissionais percebendo resultados, tanto no motor, né? No físio. Então, assim, houve mudanças bem Tanto notáveis. externas quanto internas, né? Oi? Ah, total. Tanto externas do grupo todo, quanto internas Sim, dela, né? sim. Então, em parte, eu acho que essa decisão foi meio que tomada ao longo do processo, mas já tinham a ideia de ver se eles brincavam com o número de dias e tal, e isso foi meio que ajudou esse progresso, vamos dizer, do jeito que ela estava progredindo e o jeito que ela estava respondendo bem, eu acho, né? Uhum. Tenho mais uma pergunta. É o seguinte, eu queria saber se vocês testaram depois das aplicações também aqueles testes que vocês não tinham conseguido nada antes. Aqueles No testes que pós. ela não tinha respondido, vocês também quiseram fazer esses testes, tentaram fazer? Ou, Sim, ou pelo fato dela não ter feito antes, vocês não repetiram esses testes? eu tentei, um dos que eu Alguns tentei sim, alguns não, né, Ana? o Outward Out, que foi um que ela nem, assim, a gente tinha tentado no pré, no pós eu tentei também, e não ia para frente, aí desisti. E eu acho que, qual mais? Acho Nomeação que de ação a gente não tentou de novo, né? Porque como ela não conseguiu também a nomeação de objetos no pós, a gente também não tentou a de ação. sim. E a, E o a FAS, né? A descrição, produção, o faz e a descrição de imagens, né? Que são esses a mais. descrição de imagens. E a fala espontânea também não é possível com ela, né? Porque ela não conversa, ela não tem um vocabulário, vamos dizer. Mas o que foi, assim, o que foi interessante foi essa produção na repetição e na leitura, que foi bem além da única palavra que ela tinha, que era o nome dela no começo, né? Uhum. Marei, quer falar uma coisa? É, a gente fica interrompendo até vocês chegarem na parte mais interessante, né? Desculpa. Mas eu fiquei curiosa, né, que você falou que eles fizeram o TMS, né, do lado contralateral. Então, eles fazem numa área homóloga, digamos assim, com a ideia do que o TMS pode estimular algum tipo de ação compensatória dessa área, que ele acaba assumindo ou compensar a falta da outra área? Como que é? Qual é a lógica dessa estimulação A contralateral? lógica é uma parte motora, né? Mas se é ipsi ou contra, é também muito Aham, hipotético. Assim, tem protocolos que fazem ipsi lesional, assumindo que a área perilesional vai tomar conta e vai ser turbinada. Vamos dizer, essa é uma teoria. aham, aham, E a outra teoria é que você, especialmente em casos de lesões muito grandes, como no caso dela, se você tem um hemisfério quase tomado conta pela lesão, aí a tendência é pensar que você está melhor, você tentar turbinar o outro lado que está mais saudável, vamos dizer. Mas as duas, você vai ver publicações dos dois lados. Ninguém É, faz as duas coisas, uma sessão numa, outra sessão no outro. boa, eu não sei se eu já Não vi isso. sei, Não não sei sei se eu também. não lembro de ter visto isso.
mas tem os dois, assim, um ou Certo. outro, e a lógica é Mas se é contralateral, sempre é a área homóloga, assim, uma área que foi escolhida, que tá no slide, né, Gi? O pares isso. triangulares, essa. Isso, mas o que eu estou falando é a área homóloga àquela que foi lesionada, ou Não, não? a área da lesão é Não, muito pior do que o Muito parcial. pior, né? Então não foi essa a Não, lógica. não Não, foi essa. entendi. não, a É, lógica, não, é uma Tá. área motora, você quer achar o Sim, limiar, você quer que seja uma área, é um par, é um par, é perto triangulares. seria um par triangular, sim, e tem uma brocada isso, unida do outro lado, né? Uhum. isso. A lógica é pegar É que a a área lesão dela. E a Era lesão tão dela é grande, muito né? da grande. lesão Que nem dá ainda, para como a escolher, né? conta. Entendi. Percebe alguma coisa homólogo, né? Porque é uma região muito grande. Não, eu entendi, saquei. Obrigada. É, Bom, vamos lá então. Eu só ia comentar uma coisa, né, que passou rapidinho. A gente estava falando do protocolo do original, né? É até interessante, porque no protocolo original eles fazem tanto com pacientes agudos quanto pacientes crônicos. E os crônicos têm pouquíssimo resultado, assim, quem tem resultado é o agudo. Então, é, é realmente assim, estão sendo criados vários protocolos e cada um partindo de uma hipótese diferente, tentando testar alguma coisa diferente para ver o que realmente dá melhor resultado. Mas tá bem no início ainda, né? Quer dizer, esses achados são muito importantes para a literatura, né? Porque não é o que as pessoas estão achando, né? Tem alguma coisa Sim, que eles fizeram aí que, né? E o E que os então. crônicos, Desculpa, perdão, os Maria. crônicos não são sem esperança, assim, por isso você acha relatos onde os crônicos tiveram alguma mudança, mas é muito, muito evidente que os agudos têm muito mais resultado que os crônicos sempre. Só que, geralmente, as publicações jogam todo mundo junto, né? Aí você tem que é. realmente procurar, no grupo de, sei lá, 10 pessoas que fizeram, quantos eram crônicos? Dois. Será que a melhora nesses dois foi boa? E geralmente, tipo, nada, mas eles jogam todo mundo junto, porque ficam ali escondidos, né? Assim, realmente os crônicos não mostram muito o resultado, mas eles são enfiados aí nas publicações, então a ideia é que você ainda tem esperança e você aplica neles também, né? Sempre vai ter um Sim. caso ou outro que vai ter algum resultado, né? Você não quer também esquecer deles. Mas é muito evidente que os crônicos se dão muito melhor com todo esse tipo de tratamento, com TMS, com TDCS, com todos esses tipos Os de agudos, técnicas não os crônicos. Os agudos, agudos, agudos. Ah. E só para confirmar, então, o diferencial, né? Porque a Giovana está falando assim, porque toda vez você experimenta uma coisa diferente para ver, né? O que poderia ser o tchan da coisa. E aí, essa vez foi que vocês né, aumentaram a exposição mais 5 dias, por exemplo, isso poderia ser um fator, né? E teve alguma outra mudança, tipo, a frequência sempre é 1 Hz, ou isso também é variado, ou são detalhes que não Não, esse é sabem? tudo igualzinho, né? Com Não, esse comparação Entendi. ao protocolo se protocolo. manteve. É, Entendi. Tá Estamos bom, mais então. 5 dias. isso. Bom, deixa eu ver aqui, peraí. Foi. Bom, compreensão de imagens, né? Aqui no pré, né, ela não teve nenhum acerto. Dá para ver que tinham figuras bem simples, né? Assim, para ela selecionar qual que era o urso, por exemplo. E ela não conseguia, né? Ela até às vezes apontava para o certo, mas se você passava e voltava para essa mesma figura e perguntava de novo, às vezes ela respondia o outro. Então, ela tentava dar uma resposta, mas dava para ver que a compreensão não estava legal, né? Já no pós, vocês podem ver que aqui tem figuras mais complexas, né? Então a gente tem já figuras em que tem relação entre os dois personagens, e ela conseguiu acertar as duas primeiras, né? Que são bem mais complexas do que essa primeira, por exemplo, do pré. E o erro que ela fez é um erro de uma figura de voz passiva, né? Então aqui o homem é beijado pela moça. É uma frase bem complicada, né? Então ela apontou o errado, mas a gente entende que aqui é uma tarefa cognitiva bem mais complexa, né? Emily, quer comentar? Não, só uma pergunta que eu acho que eu não.
Quantos estímulos, quantos trials vocês tinham em cada Aqui na tarefa? compreensão de imagens eram três imagens, né, para ela olhar. Eu preciso olhar no original quantos que tinham, acho que são 15, né, os que são palavras, acho que eram 15 palavras, mas a gente não aplicava necessariamente todas, tá? Principalmente no pré, se ela tiveram vários momentos em que ela ficou muito angustiada e muito, muito tensa, né? Então, se ela não estava conseguindo produzir, ou a gente pulava algumas, ia para alguma que a gente sentia que podia ser um pouquinho mais fácil, ou a gente parava antes, né? Não terminava. Então, nesse sentido, foi um pouco mais flexível, né? Justamente para garantir que ela estaria bem e conseguiria passar pelo menos um pouco de cada uma das tarefas, tá? Mas, se Ela não me engano, entendeu você dizer que ela tinha que apontar? Sim, essa aqui ela apontava, né? Isso ela entendeu. Comandos ela entendia. Sim, sim. Bom, então aqui temos a compreensão de imagem. Na verdade, Uhum. na verdade, essa da voz passiva, ela entendeu como ela entendeu as outras sentenças que estão aí, usando a mesma coisa, porque é uma operação, né, mais profunda que ela não conseguiu pegar. Então, ela teve o mesmo, ela aplicou A mesma lógica. a mesma ordem que ela estava aplicando em cima, né? Isso, isso. Quando E precisou de tem, uma tem um explicação, pouco o viés também, né, Aniela? De conhecimento de mundo, porque um pouquinho. geralmente o homem é a parte mais, assim, digamos assim, que toma a iniciativa. Poderia ser um fator aqui também, pensei. Ah, mas num casal que já está casado há bastante tempo, acho que. Não, mas assim, demonstra que ela não consegue fazer análise, né, da estrutura, É, mas assim, é. pode É. influenciar também um pouco, né? Uhum. E aqui só para esclarecer, né? A gente que lia, tá? As frases vinham junto com as imagens, mas a gente que lia, porque ela Não n- ler, não não tem consegue ler. leitura. Então a gente que lia e ela apontava a resposta. Vocês tentaram botar isso no passado? Não, né? Na hora não foi. Foi só no presente, né? Só no presente. Essas imagens aqui todas vêm do Kempler, aquele que Ah, a tá. gente também está usando. Ele também usou presente. Acho que é tudo no presente, se eu não me engano, Ana, você sabe. Eu trabalhei um ano com uma fábrica de brocar, bom, que era classificado como brocar, mas eu acredito que vários não fossem, lá na UF, e quando eu mudava para passado, tinha uma diferença grande de acerto. Depois a gente pode testar para ver se acontece isso. Uhum. Eu acho interessante, de qualquer jeito, assim, a gente, como ela tinha bastante dificuldade, a gente aplicou isso bem como uma conversa, né? A gente tentava encorajá-la, assim, não foi uma coisa, como a Gi falou, não tinha frase ali nem nada, a gente mostrava e falava assim, qual dessas duas você acha que seria este? Qual que é um urso? E aí, mas ficou muito nítido pra gente, só observando ela e o jeito que ela respondia, na primeira, no pré, realmente ela apontava muito aleatoriamente, mas quando você falava assim, é esse ou é o outro? Ah, esse aí. E com muita confiança ela trocava. Era Ficava. óbvio que ela realmente não. E no pós, ela ia direto para o certo. Então, a gente realmente teve a sensação que ela compreendia muito mais. Não sei, teve realmente uma mudança assim, de, de compreensão. Assim, bom, é uma intuição, você não tem E como as tentar. frases são iguais ou são frases equivalentes? Oi? As frases são iguais do teste pós ou são só frases equivalentes? São equivalentes. Não são iguais. Não são as Não, mesmas, se diz assim, Não as são as mesmas mesmas. nem no frases. pós, não. Não. Não Ótimo, são. ótimo. Não, claro, a gente tenta manter o nível de dificuldade sempre mudando os estímulos. Certo. Aqui a gente tem a escrita, tá? Aqui começa a ter videozinhos, fica mais legal. Ela fez a escrita pré, né? Mas ela teve uma perseverança. Então, ela escrevia o nome dela e ela repetiu as letras, né? Então, ela não completou o nome dela total. Vou colocar aqui para vocês me dizem se tá dando para ver.
Tá sim. Ah, legal isso que vocês fizeram, muito interessante. Não tem som, Giovana, não sei se é para ter som. Ah, Aham. não tem. Tá, então peraí. Esse aqui não precisa, tem só a letrinha embaixo, mas próximo. Ela errou aí, né? É, aqui ela escreveu, ela começou certo e aí ela foi pro L, e aí ela repetiu L, repetiu o E, e ela ficou repetindo partes e ela não fez. A gente deu um pontinho que seria metade, né? Meio certo. Eu só preciso ver como é que eu faço para compartilhar o som, porque nesse não precisa, mas os próximos vai precisar. Alguém, eu sou meio ruim com Zoom. É, Eu acho que a Aniela pensar. sabe, não? É alguma coisa no Zoom que Gente, você tem que o que entrar foi no. que me chamaram aqui no telefone? Eu falo, repete. Eu acho que eu mexi numa coisa aqui do som, acho que agora vai. Deixa eu vou tentar o próximo vídeo, vocês me dizem, tá? Se Tá. deu. Quer que eu segure? Dá pra ouvir. Legal. Ou pode escrever Célia. Quer escrever Célia? Sim. 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 Muito bem. Sim. Muito bem. Célia. Então vocês veem que aqui ela escreveu o nome certo, completo, né? E ela depois escreveu mais duas palavras. Era a Ana que estava com ela no pós. Não sei se para você ficou claro o que que ela queria escrever ou se foram só ela foi escrevendo. Mas ela produziu bastante, mesmo que fossem palavras que pra gente não fazem sentido, né? Mas no primeiro ela não conseguiu nem escrever Nem o nada. nome. Ela teve perseverança já no segundo. Ela conseguiu escrever o nome e depois ela insiste em outras palavras que não fazem muito sentido, mas ela consegue. Isso. Ela não é canhota, né? Ela tá escrevendo com esquerda porque tem dificuldade de mexer à direita, é isso? Ah, tá. Isso. Na verdade, eu não sei se ela já era canhota ou não, mas eu sei que a mão direita dela ela não consegue mexer, então não sei se é algo Não, que veio eu depois. acho que ela. Não, é que ela não mexe, mas ela tem bastante falta de movimento do lado direito do corpo. Ela tem uma Isso. hemiparese importante. É por isso que ela não apoia, porque a tendência da pessoa que escreve com a outra mão é manter a mão Apoiando. sem Ela, apoiar, quando você ela tem não. ela está em cadeira de rodas e ela quase não mexe a mão direita. Aham, Tá Mas bem. ela está fazendo com a esquerda, mas não está apoiando, ela não está com a posição de escrita mesmo, né? Mas eu não sei, você sabe, Ana, se ela já era canhota ou se ela passou a ser porque ela não tinha movimento na direita? Ela com certeza ela não era canhota. Senão ela não teria tanta dificuldade. Ela não tem hemiparesia do lado esquerdo. E você vê Uhum. como ela segura a caneta, né? Pois é. Não segura de forma normal. Ninguém Tá. me falou, mas você vê como ela Sim. segura. Então, Opa, peraí. Foi. Aqui a gente tem as leituras, né? A leitura de palavra. Então vocês vão ver aqui que a gente tentou fazer no pré, mas ela não acerta nenhuma, tá? Eu tenho só um pequeno exemplo, a gente tentou mais do que só essas palavras, mas tem um exemplo aqui. Você mostra uma palavra assim para a senhora. Usa. Célia. 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 Cota. Célia. Célia. Tem C nessa palavra? Tem C na palavra? Não consigo ver a palavra, qual é? Era bicho. Aí ela apontava para o C e falava Célia, né? Excel era a palavra que ela conseguia falar, assim. é a Ela fazia perseverança que Célia. ela tem. Ela Mas você fala repara Célia como para tudo. ela aponta para o meio da palavra, ela não aponta para o início, ela aponta para o meio. Acho que ela Mas está ela no picture Hã? naming, ela também faz a mesma, fazia e continua fazendo. Então, qualquer imagem que aparecia na tela, ela aponta e circula e fala Célia, Célia, Célia. Todas as imagens, objetos, ações,
Qualquer coisa Aham. escrita, Célia, 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 Célia. Essa é a perseverança dela, é o nome dela. Ela continua falando sempre. Então, no caso ali, era bicho e ela falava Célia, Célia, Célia. No pré, tá? Uhum. É. Aí no pós, ela conseguiu acertar bem, né? Os acertos que ela faz tem um pequeno auxílio no início, né, Ana? A gente começou a falar a palavra, porque ela tem muita dificuldade com esse início, né? Mas ela mesmo que completa. E a que ela começou sozinha, que foi o boi, que é essa bem primeira, ela quase acerta, ela fala boa, né? Mas ela acerta o comecinho da palavra. Vou passar aqui para vocês. Pode tentar de novo. Boa, boa, Boi, Célia, boi, boa, boi. boa, Célia, Nesse aqui. sim, Célia, 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 Começa com do, do, do. O que vem depois? Cia, Cia, Eu vou falar e a senhora repete. Cia, Dor, sim, dor, dor, dor. Muito bem, dor. Aqui também é boa, ó. sim, boa, Célia, Célia, Eu vou começar. Gato. to, Isso. Gato. 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 Vamos fazer juntas. Gato. Gato. Essa foi. sim, E esse aqui? Vaza, va, va, Eu começo. Criança. criança, Criança. Criança. Muito bem. Criança. Criança. Perfeito. Tá Criança. tudo na cabeça dela, né? Tá. Que prazer renascente de poder falar. É emocionante mesmo, É Giovana. É emocionante. emocionante. É. Incrível, incrível. É muito nítido, né? Eu não estava no pós, quem fez foi a Ana, mas é muito nítido, assim, vendo os vídeos, né? Antes, inclusive, a gente teve que interromper em alguns momentos, porque ela ficava muito frustrada, ela chorava, era muito difícil. E você compara com ela no pós, quando ela consegue, né? Mesmo que seja o começo da palavra, ela consegue produzir, assim, é todo mundo na sala, né? Que incrível. Vocês têm que entender que, assim, na sessão pré, 40 minutos de pré, não saiu nenhum som da boca dela que não fosse Célia. Isso foi no teste inteiro. Já no teste pós, assim, sai várias coisas, né? Assim, mistura de várias coisas. Tem Célia no meio, mas, assim, foram várias palavras que saíram. A Gi apresenta as coisas em uma ordem que, para vocês verem, assim, fica cada vez mais legal, mas a primeira coisa que saiu espontaneamente foi o que vai vir depois, né? Aham. Foi a repetição. Que foi repetição. E foi É. quando eu saiu, eu falei, o quê? Eu falei, tem que repetir, porque era tudo Célia, 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 até que ela falou a primeira palavra que não era Célia. Depois começaram a sair outras coisas, e foi assim, quê? E aí, enfim, pode continuar, desculpa. Eu vou fazer assim, eu vou pular lá para a repetição, porque ele é o mais legal. Depois a gente volta para as Mas o pseudos, que que se tem quiser. depois Aqui de leitura? tem a leitura de pseudo, que ela lê gato, né? Era gavo e ela lê gato. E ela tinha acabado de ler o gato, foi depois do Mas é gato? legal isso, por causa do É. priming. Aí, como Deixa ela eu tinha passar lido aqui para gato, vocês. mostra. Ela não fez nenhuma, tá? Ela não conseguiu nenhuma pseudopalavra, como no pré. Então, no pós aqui, sim, Gato. Quase. Parece gato, né? Mas é gavo. Gavo. Zo.
Me parece gato. Go. Gato. Uhum. Bem no comecinho, não sei se deu para vocês perceberem, né? Ela mesma lê gato, Aham. sem Nossa. nem começar. Ela tinha visto o gato um pouquinho antes, então tem esse priming, e aí ela consegue, ela mantém, né, o gato, mas aí ela vai sozinha, né? Não precisa nem de auxílio. Aqui a repetição, né? Aqui no pré, ela também não acertou nenhum. Opa! Ah, bom, aqui. Vamos ver, será que a senhora consegue falar? Se eu falar uma palavra, a senhora consegue repetir? Vou tentar. Nome. Nome. Até mexendo a boca. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, peraí, que tem a tarjinha. Ai, não vou conseguir. Mas ela tá fazendo assim. Ela tá tentando começar a falar. Aham. Deixa eu voltar daqui. Ah, eu vi. Célia. Ó, Célia. Ah, Célia. Ó. Tá, vamos fazer algo diferente. Então aqui ela tinha que repetir nome, ela começa, tenta, e aí quando sai Célia. Né? E aí ela fica Célia. E aqui é pós. As seguintes palavras: sapo, Sapo. muito bem. Vamos de novo. Sapo, sapo, muito bem. Vamos lá. Boneca, Boneca. perfeito. Tigre, Célia. vamos tentar de novo. Tigre, Sim. Tá. Célia. Fotógrafo ficou difícil. crime, O crime ela não consegue. Eu percebi depois que ficou Mas parecendo um tigre spoiler. também, vocês fizeram sacanagem com ela. É difícil, tigre. Botaram dois dígrafos, né? Um E começou ela, depois. ela é paulista ou não? Como que ela falaria tigre? Ela Ela é, falaria É, palatalizado ou não? eu o acho que ela é paulista. Eu sou paulista, eu imagino que ela falaria tigre, eu Como não sei. tigre, ela né? fala Tigre. Thalisa. O pessoal É, de São Paulo é, fala Thalisa. é difícil, é uma combinação difícil. Coitada. Ela faz o tigi, né? Assim, ela É. tigi. Porque a combinação, o gri já é difícil e a combinação com a palatalização, aí eu fico pensando assim, e se o próximo tivesse sido caneca ou mesa, de repente Pois ela é. até ia, né, assim, deslanchar, né, assim, cara, que estonteante, que E impressionante, quanto muito tempo já legal. tem isso? Tem uns 15 dias já? Tem quase um mês. E aí vocês têm algum contato com ela para saber se Ela continua? continua na clínica. A gente vai, na verdade, a gente está prestes a fazer uma reunião com a equipe toda e com a fono dela, para entender também como que está indo na fono normal e todo o resto da equipe. E também discutir algum tipo de manutenção, porque a ideia com esse TMS, se eventualmente tudo isso depois tem que manter. E qual que seria um plano de manutenção, se for o caso? Uhum. Então, estou aguardando o psiquiatra, né, que organiza. Tô aguardando uma reunião todos para a gente ter um plano, assim, e seria legal sentar e fazer mais um teste com ela, ver como que tá indo. Incrível, incrível. Mas elas falaram, não sei. Não, outra pergunta, outra dúvida,
que ela parece que ela tenta meio que ai meu Deus, aplicar alguma estratégia, né, para falar. Tipo, eu vejo que parece que ela está contando sílabas, né, uma coisa assim. Ou até que você falou, Giovana, que ela coloca o dedo no O dedo. lábio, né? Essas são coisas que ela aprendeu, tipo, na fono, ou são coisas que ela faz espontaneamente? O que é que vocês acham? Daquele cara que você acompanhou, Analia, o cara que fala que persevera tono, 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 né? Ele faz muito isso, né? Várias vezes no vídeo ele põe assim, conta os dedos, várias vezes. Não sei se estão relacionados, mas na hora que eu vi ela contando, eu me lembrei dele, que Que são ele estratégias que a pessoa desenvolve, né? é, Ou talvez que o fono ensine, né? Porque o pode ser que a David fono Popple também acha que faz. o David Popple Sei. acha que a sílaba é um primitivo, né? Então, se ela estiver contando sílaba, talvez ela esteja procurando essa forma de concatenar mais, entendeu? Querendo chegar aos primitivos, né? Mas isso a gente tem que saber mais, é chute, mas que é interessante e que aquele cara fazia isso à beça, não sei se você ainda tem o filme, eu tenho. Ele conta muitas coisas enquanto ele está conversando, ele conta os tonos que ele diz. Mas também nessa conversa tem muito que requer número, né? Também são muitas perguntas sobre o número de filhos, as idades dos filhos, tem muita coisa também que depois ele se Mas confunde. ele faz também fora dos números. Tem uma dos números, mas ele faz também fora. E essa questão das sílabas, não é nesse vídeo, né? No vídeo anterior da leitura, dá para ver, no criança, ela consegue entender que são 3 sílabas. Não sei se vocês lembram agora do vídeo. Porque ela, no começo ela não fala criança no início, mas ela faz vá, 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 ou algo assim. Ela monta 3 Isso. sílabas, bonitinho. E é bem, bem interessante. Muito interessante. Tem mais um videozinho aqui só que é da repetição de pseudo. Deixa eu passar para cá. Aqui. Também, né? Nada de pseudo ela conseguiu fazer no pré, né? Porque ela não conseguiu nem as palavras. Mas aqui no pós. Eu vou falar uma palavra que às vezes nem é uma palavra, mas acho que a senhora consegue. Grimo. Sim. 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 Grimo. Grimo. Muito bem. E que tal esse aqui? Bano. Bano. Estranha essa, né? Estranha essa. Vou tentar outra. Bamir. Bamir. Volta. Bamir. Quase. Bamir. Ok. Muito bem. Muito bem. Olha, essa coisa do... Giovana, desculpa te interromper, porque eu imagino que você quis falar alguma coisa, mas é interessante, né? Porque eu fiquei pensando que essa coisa da sílaba pode ser algo, inclusive, que a fono, né, realce, mas pode ser que também que ela tem mais facilidade, né, em acompanhar esse contorno prosódico, né, da sílaba. Seja mais fácil que essa que está se agarrando a isso, né? Isso também é uma hipótese. Também seria interessante também saber se as palavras. Eu, mesmo com a cara dela coberta, me deu a impressão que quando ela falou criança, que ela sorriu junto, que ela ficou alegre. Vocês tentaram fazer acho que seria interessante ver se a palavra tiver alguma um significado que para ela seja alegre, se tem uma diferença. Se tem mais facilidade. Eu achei que isso aconteceu no criança, apesar de estar cobertinho ali, eu senti ali uma vibração aí dela falando criança. Sobre isso, Aniela, tem um outro, eu não vou lembrar exatamente qual que era a palavra, mas tem um outro paciente que a gente fez, Ana. Eu lembrei agora.
Da bicicleta? Bicicleta, né? Ele era um cara que andava muito de bicicleta, ele era super ativo, ele também teve um AVC. E quando a gente foi fazer o teste com ele tinha muita dificuldade, mas bicicleta, ele falou Saiu. assim, certinho. Então, total tem isso da relevância emocional, da proximidade, da familiaridade com a palavra, né? Sim, assim, Então, muitas então terapias podem a não palavra, a pseudo-palavra pode trazer uma dificuldade ainda maior, né? Porque ela está falando, ela já está um pouco confusa, né? E ela está falando coisas que ela não sabe o que significa, né? Sim. mas você pode super personalizar, né, as terapias, óbvio, sabendo da história pessoal da pessoa. E assim, mesmo uma coisa que a gente sempre fala nesses tratamentos experimentais que a gente está fazendo, algo está acontecendo, a gente não entende muito bem o que. A gente acha que ela vai ganhar linguagem completa de novo? Bastante improvável. Mas será que a gente consegue fazer algo onde a gente faz uma coisa bem targeted, né? Onde a gente faz com que ela consiga falar bem os nomes dos netos, falar bem as coisas que são importantes para ela, né? Dar alguma funcionalidade de volta para ela, que melhore a vida, a qualidade de vida. Esse seria o propósito, né? Não que ela volte a ser o que ela era antes, mas dar algo, né, bem pontual. Eu acho que essas podem tentar ter isso como um alvo. Sim. Pessoal, eu dou aula agora às 3, mas obrigada pelo convite e depois me contam o Obrigada a resto da você de ter vindo e ter dividido isso com a gente, tão emocionante. Foi muito bom, Analinha, muito interessante. Obrigada mesmo. E feliz também, não só interessante, mas também feliz. Parabéns. É auspicioso isso, é isso mesmo. E aí, pessoal, as perguntas para a Giovana, a gente já fez várias, mas vocês devem ter mais. Posso falar? Deve? Ah, são 3 perguntas, na verdade. Uma, assim, é meio específica, não sei se vai ter resposta, porque como é que é o nome dela? Anália? Maria. Analia. Ela falou que também, assim, vocês ainda não entendem muito o que está acontecendo lá dentro, não é isso? Mas, assim, o que eu fico me perguntando é se. Eu acho que tem a ver com a pergunta que a Aniela fez também, com relação a se vocês já tinham tido algum outro contato com ela depois, né? Mas qual é o grau de persistência desse tratamento? E existe alguma teorização sobre se a estimulação magnética faz, por exemplo, os neurônios terem mais atividade para poder adquirir essas funções? Ou se estimula, por exemplo, a formação de novas conexões? A minha outra pergunta é se. São perguntas parecidas, na verdade. Se existe experimento ou tratamento, por exemplo, para tratamento de déficit de atenção, e qual o grau de profundidade que o TMS consegue chegar para, por exemplo, poder fazer tratamento, ou tentativa de tratamento com pessoas com Alzheimer, de repente, de estimular o funcionamento do hipotálamo. Vou de trás para frente. O TMS ele é mais cortical mesmo, então ele não tem uma profundidade tão grande assim, né? Do que eu sei, eu não sou uma super... Essa foi, inclusive, a primeira vez, tá? Que eu vi o TMS acontecendo. Mas do que eu sei, ele é cortical. Então, estruturas subcorticais, eu acho que ele não tem potência para atingir, até porque como ele está em cima, né? Ele tem que passar por osso, pele, etc. Ele não consegue chegar tão fundo, né? Para TDAH, se eu não me engano, assim, provavelmente algum tipo de protocolo, com certeza já foi tentado, porque hoje em dia a gente acabou de voltar de um congresso lá no Canadá e assim, de cada 10 posters, 6 eram com TMS para qualquer coisa diferente, assim, então tá todo mundo tentando usar. O que eu sei é que os melhores protocolos mesmo, os que têm mais evidência, são para depressão e para ansiedade, são para questões emocionais, né, refratárias, então que não respondem mais a qualquer tipo de tratamento com medicamento. Esses são os assim, que tiveram mais reprodução, com os resultados mais consistentes, né?
Para TDAH, eu não sei especificamente, mas imagino que deve ter alguma coisa, provavelmente não super bem entendido ainda, né? E com relação ao que está acontecendo efetivamente, uma das hipóteses desse estudo, inclusive, é essa: você está estimulando as conexões, né, e você está fortalecendo as conexões naquela região. Agora, se isso é por estimular a parte de mielina, exatamente o que está acontecendo ainda não se sabe, né? E até por isso que não, da mesma forma que não se sabe a questão hemisférica, né? Então, para alguns autores, você precisaria, inclusive, talvez suprimir o contralateral para que o ipsilateral pudesse se regenerar e trabalhar. Para outros, não. Você tem que estimular para a função migrar de lado. Ninguém sabe muito assim, com certeza, ao nível neuronal, o que está acontecendo. Mas tem alguns resultados bem legais, tipo esse, né? Mas não sabe muito bem ainda. Obrigado e parabéns pelo trabalho. De nada. Temos Não muitas sei quem mãos. estava primeiro aqui, mas acho que tem a impressão que foi o Bernardo. Tá, eu vou, mas se alguém estiver na minha frente, por favor, me interrompa. Bom, primeiramente, parabéns. E algumas perguntas que eu tenho, mas, enfim, elas não são tanto assim de anatomia, mas são perguntas abertas, então, quem sentir à vontade também, enfim, colabore junto. Uma coisa que eu achei muito parecida com a fala de Célia, foi justamente com o paciente do brocado do Tantan. Eu queria saber se é uma coisa que reocorre de parte de pessoas com afasia repetirem sempre algum nome, assim. Não necessariamente nome. Uhum, Esses pacientes que têm problemas de produção muito grandes, eles podem repetir qualquer coisa. A gente não sabe por que são algumas coisas e não outras. uhum, Tem, inclusive, se eu não me engano, a Analia já trabalhou com paciente que repetia palavrão. Assim, é uhum, o que ficou com ele. entendi. Mas exatamente o que é, não se sabe. Assim, o que a gente tem claro é que muitas vezes, e tem até no vídeo do Tono Tono que a Aniela retomou, a linguagem automática muitas vezes está preservada. Então, se é uma palavra que ela estava muito acostumada com o próprio nome, né, ao ponto de virar muito automático, pode ser que isso favoreça isso ser o que ela consegue produzir, né? Então, naquele vídeo, inclusive, o paciente consegue contar até 10, apesar de não falar mais nada. Então, a linguagem automática está preservada. Uhum, Pode ter algo a ver com isso, mas, assim, é bem geral. Cada paciente produz alguma coisa diferente. certo. Só Mas mais tem uma, na assim, literatura uma grande incidência de oclusiva, vogal e nasal depois, uhum, em diferentes línguas. Então, por exemplo, o do Broca era tantan, o dos Estados Unidos era tono-tono. Tem uns 2 ou 3 na Finlândia que também estão na internet, que também é assim, mas, Manuela, é o por B. Tantan, desculpa, o Tantan chega a ser uma palavra em francês ou não é? Eu Não, não não, sei. não. Ele ficou. O tantã que a gente usa como maluco, né? Usou numa Aham, época, agora não usa mais, mas usou numa época, veio a partir desse paciente do Broca. caramba. Olha. Ele ficou conhecido assim em todos os lugares por causa disso. Mas Uhum, uma das pessoas que fala sobre essa coisa da oclusiva, a vogal e depois a nasal é justamente a Nina Drunkers. Ela uhum, chegou a encontrar, tem artigos dela que ela cita vários pacientes que têm isso. E essa coisa de fazer uma repetição do nome e falar palavrão e tudo isso, isso é incrustação. Uma coisa um pouquinho diferente, pelo menos tem sido visto como uma coisa um pouquinho diferente. Mas as pessoas não sabem muito porquê, né? Mas que tem bastante pessoas na literatura que fazem isso com esse tipo de sílaba que começa presa e depois vai anasalando,
né? E todos eles tinham alguma coisa a ver com a ínsula, inclusive essa paciente, né? A ínsula estava sempre afetada nesses casos. O Tantan do Monsieur Le Bon e do Brocard sempre tem lesão insular. Obrigado. Acho que agora era o Pedro. A minha pergunta, espero que todos estejam me ouvindo. Inicialmente, obrigado pela apresentação, foi ótimo, a pesquisa de vocês é muito interessante. A minha pergunta, ela vai. Não é nenhuma pergunta, mas é algo sobre o que vocês pretendem fazer em relação a algo que foi comentado sobre essas palavras mais emocionais. Porque um assunto que eu me interesso muito é memória, né? E uma das coisas sobre memória é que as memórias que são mais afetivas, elas têm um envolvimento mais subcortical, né, pela amígdala, mas quando ela vai ser armazenada em si, ela meio que se distribui pelo córtex. Aí eu fiquei pensando, e eu não sei qual é o seu pensamento em relação a essas palavras emocionais, por exemplo, nome de parente da pessoa, alguma coisa da história de vida dela que fosse interessante, se vocês pre- têm alguma pretensão de ter esse tipo de palavra que é mais emotiva para a pessoa nos testes de linguagem que vocês vão fazer. Porque eu fico imaginando que talvez tenha, pelo aspecto mnemônico e pela memória ser mais distribuída e mais cortical, pode ter um efeito mais evidente, porque como a memória é mais distribuída, tem até uns experimentos em ratos que fizeram, assim, você meio que danifica um lado, mas a memória sobrevive porque ela está espaçada em vários lugares. Então eu fico pensando se memórias afetivas elas podem ser evocadas mais rápido quando elas estão associadas a uma palavra específica. Aí eu não sei se deu para entender a minha pergunta. Acho que sim. Não sei, depois você julga se a minha resposta respondeu a sua pergunta. Com certeza, assim, com certeza tem esse aspecto emocional atuando, né? Como esse paciente que a gente atendeu também, ele foi um paciente de intraoperatório e não foi de propósito que a gente colocou essa palavra lá, na verdade, né? Bicicleta estava lá porque fazia parte das palavras. Mas calhou dele ter sido um cara que andava muito de bicicleta, era triatleta, etc. E assim, foi bem destacado, assim, ele não estava conseguindo repetir nada e aí bicicleta ele conseguiu, né? Porque, né, enfim, imagina, valência emocional, ter tido muita familiaridade, né? É uma palavra que designa um objeto que ele trabalhou com por muito tempo, então com certeza Bicicleta não é uma palavra fácil, né? Não é uma palavra fácil, exatamente. Então com certeza está atuando. Você perguntou do teste, né? A gente não tinha, a princípio, a ideia de colocar isso dentro do teste, né? Porque a gente está padronizando uma bateria de palavras que já existe lá fora e elas são enfim, das mais diversas, né? E a nossa ideia é fazer esse teste bem padronizado. Agora, isso é um ponto que entra muito para a terapia da fonoaudióloga, né? Então, eu sei que elas trabalham muito com palavras que têm mais a ver com a vivência da pessoa, trabalham com nomes, justamente porque é muito mais fácil de você recuperar, né, essas palavras com a pessoa do que palavras que talvez não tenham nenhum outro tipo de ligação, né, em termos de conteúdo, para ajudar o paciente. Não sei se isso responde. Se alguém quer Não, completar alguma coisa nela. responde sim, responde sim. Era mais nesse sentido mesmo, por conta do que a Analia falou sobre tentar restaurar um pouco da qualidade de vida dessas pessoas. Por exemplo, a senhora conseguir lembrar do nome dos netos. E aí, por exemplo, se esse tipo de tratamento ele poderia auxiliar nisso também, sabe? E aí, Sim. pelo aspecto emocional, facilitar ainda mais essa rememoração. Mas Você obrigado está pela falando, por resposta. exemplo, trazer uma palavra dessa junto com a estimulação transcraniana, né? Isso, por Misturar uma exemplo, coisa com a outra, né? Tentar ver como é que esse tipo de palavra poderia
dá uma absorção maior ainda do tratamento com a Isso. chikungunya. É, é exato, para ver se, por exemplo, esse aspecto emocional poderia facilitar no tratamento e para recuperar mais a qualidade de vida dessas pessoas. Mas era mais nesse sentido mesmo. Obrigado pela resposta. Não, de nada, era só para esclarecer, eu não sei se isso ficou muito claro, né? Que enquanto está fazendo TMS, ela não está produzindo nada, né? Não está sendo feito nada, até porque ela não pode se mexer, assim, ela tem que ficar bem paradinha. Então não daria para ser uma coisa conjunta, né? Enquanto está no TMS, ela estaria trabalhando com essas palavras, por exemplo, né? Mas a audição Mas pode. A audição não pode? a audição pode. Sim, ela não pode mexer só. Ela não Mas pode ela podia estar com escutando. alguma coisa enquanto estava sendo estimulada. É uma possibilidade. Sim. É porque como tem com depressão eu já tinha visto com estimulação para melhora. Então, fico achando que esses aspectos emocionais auxiliem muito no tratamento desses indivíduos e pudesse amplificar bastante a rememoração dessas sinapses, assim, porque pelo que eu vi em questões de memória, e aí só fechar, não vai precisar nenhum acréscimo. Quanto mais afetividade, quanto mais a, questões emocionais estavam envolvidas em alguma memória, mais fortes as conexões eram entre os engramas relacionados à memória. Então, por isso que eu fiquei curioso. Mas é Uhum. isto. Diane. Eu estou aqui pensando, olhando, muito bom o trabalho, maravilhoso. Obrigada por apresentar para gente. Eu tenho umas perguntas que podem ser até um pouco básicas, porque eu não entendo nada sobre isso. Mas vocês disseram que adaptaram o protocolo que normalmente se fazem de 10 dias e colocaram mais 5, né? 15 dias. A minha pergunta é, se fosse um protocolo acima de 15 dias, vocês não pensam em algo tipo isso porque pode ser prejudicial ou porque poderia ser redundante? Não faria muita diferença se fosse um tratamento mais longo. Olha, eu não tenho certeza. Eu sei que, assim, em alguns casos, por exemplo, no tratamento de depressão, eu sei que um dos protocolos que é usado lá na clínica é de 1 mês. Então, não imagino que seja prejudicial, né? Mas tem outros pontos que entram, que é deslocamento, o paciente ter que ir diariamente lá, ficar na clínica por 15, 20, 30 dias, muitas vezes é complicado. Uma das pacientes que eu não acompanhei, mas eu sei que fez, que era para depressão, ela nem era de São Paulo, ela ficou na clínica, assim, criaram um quarto para ela conseguir passar por essa estimulação por 1 mês. Então, tem um aspecto logístico que atua, né? Mas não sei se seria redundante, se a gente conseguiria ter melhores resultados. Prejudicial, imagino que não, né? Mas não sei. Assim como a gente também não sabe se é uma coisa que. Isso, inclusive, acho que foi uma outra pergunta que fizeram que eu não respondi. A gente não sabe o quanto tempo que isso se mantém, né? Então, se a gente for testar ela agora, se ela vai estar dessa mesma forma, se ela vai estar melhor, eventualmente, não sei, deu uma mexida ali, ela estava passando por fono e agora ela está muito melhor, ou se ela vai ter perdido essa conquista que ela teve com os 15 dias, né? Então, a gente também não sabe. Relacionado a isso, que vocês não sabem o tempo, né, que a melhora persiste, quanto tempo, eu também queria saber se existe algum protocolo, tipo, isso foi realizado agora, né? Você falava mais ou menos 1 mês, mas tem a chance de ser realizado novamente? E se sim, qual o intervalo de tempo para que aconteça novamente? Indicado, não para o caso dela, mas no geral mesmo. Não acho que tenha algo já indicado, né? O que a gente vai ver no caso dela é nessa reunião que a gente vai fazer com
com o neurocirurgião, com o psiquiatra, que é quem acompanha mesmo o caso dela, e com a fono. É um pouco isso que a gente vai tentar determinar com ela, né? Se a gente refaz, como que ela tá, qual que está sendo a evolução. Mas não. E aí não sei se seria, de novo, mais um protocolo de 15 dias, se eles tentariam fazer um protocolo mais curto e ver se já se consegue os mesmos ganhos. Não sei, a gente pode mandar as notícias quando a gente decidir isso na reunião, a gente avisa qual que vai ser o próximo passo. E bom. mais uma pergunta, é mais técnica. Quando você estava apresentando como é realizado, né, o tratamento, eu vi que estava escrito RTMS. O que é esse R? Boa pergunta. Tenho que buscar lá, não me lembro agora de cara. Alguém que sabe mais do TMS que quer se arriscar. Não me lembro agora. Deixa eu voltar lá. Aqui. Não me lembro. Eu mando para ela e ela te manda depois. Eu dei uma olhada Muito aqui no obrigada. Google. Boa. Repetitive. Repetitive. É repetitive porque ele faz vários pulsos de uma vez. Isso, então ele vai fazendo um pulso depois do outro padronizado. É isso aí. Obrigada. É porque, como foi falado aqui anteriormente, né, toda semana a gente faz um resumo. Semana que vem a resenha é minha. Então eu tô, Tá. então vai pegar tudo, mas muito interessante o trabalho. Parabéns, viu? Então, isso quer dizer, Obrigada. Giovana, que teria mais do que um tipo de protocolo? Tem um que é repetitive, tem outro que não é, que Se eu não me engano, tem alguns protocolos que é um pulso só. Provavelmente um pulso um pouco tá. mais forte. Desses assim, dos que eu já vi sendo feitos lá na clínica, todos são repetitivos, então são todos Aham. sequenciais, né? Mas, se eu não me engano, existem sim pulsos únicos, né? Tá, só para Tem você até... juntar nas perguntas aí que você depois vai ver com os médicos, se existe um período refratário, porque às vezes uma coisa dessa é assim, tem um período que o TMS não vai fazer mais nada, mas se passar esse período refratário, fizer de novo, aí não é só questão de renovar, pode sair daquele ponto e ir mais para adiante, né? Uhum. Uhum. Se for esse o caso. Sim. Vou trazer as respostas. Eu me lembrei agora, só que vocês estavam falando dessa coisa do repetitivo, tem alguns que usam, né, para, inclusive, meio que, como é que fala? Não é anestesiar, né, mas paralisar quase a atividade numa parte para poder ver o que acontece e depois isso retoma. Então, isso também é Amortecia, feito. né? Isso também é feito, né? Então, tem essas variações de protocolo, de se é repetitivo, se é uma única vez. Tem mais uma pergunta. Oi, parabéns pela pesquisa, foi muito boa, muito interessante. Eu tenho duas perguntas. Eu queria saber se pode ser, esse pulso pode ser mais forte que o resto, ou pode causar algum dano, acontece alguma coisa, você sabe? Eu acho que ele pode, sim. O limiar é individual, né, para cada paciente. Mas, se eu não me engano, pode sim, depende do protocolo. Entendi. Não acho que ele é algo, não sei pode... se... Desculpa, não sei se você está Fala. pensando em algo assim, mas tipo, eu acho que ele não chega a ser tão forte para poder desencadear eventualmente uma crise, algo Sim, forte, tá? entendi. Mas sim. Você pode voltar no slide que você fala sobre as passivas, as diferenças das passivas? As o quê? Desculpa. Das passivas. Das passivas. Isso. Daqui? Eu fiquei me questionando se, na verdade, assim, a Daniela pode me ajudar também, nessa do gato, o cachorro chutando o garoto, ela acertou essa? Acertou. Então, eu fiquei pensando se não seria uma questão de papel temático, porque são dois sujeitos, né, fazendo a ação. Ela poderia ter acertado por lógica ou ela não consegue ter esse desenvolvimento por causa da lesão.
Porque no anterior, o garoto está empurrando a garota, você consegue ver que é papel reversível, né? Tanto um quanto o outro consegue, quanto o outro consegue. Eu fiquei perguntando se esse do garoto e o cachorro, o gato e o cachorro chutam o garoto, não poderia ser uma questão de papel temático. Você tem alguma opinião? Aí você foi muito para linguística para eu saber. Perdão. Não, tudo bem. Daniela, você sabe? Acho que elas podem super ajudar. Mas assim, só para eu ver se eu entendi, tá? A sua pergunta. Seria no caso aqui, porque numa das figuras você tem dois sujeitos chutando um, e na outra você tem um chutando dois, né? Então isso teria auxiliado. Tá. Isso. Pode ser que sim, não sei mesmo. Pode ser que isso tenha atuado, sim. Em termos de processamento, é justamente mais custoso você, né, analisar um sujeito composto. Mas eu achei interessante a sua visão, Ana Letícia, que eu estava justamente tentando revisar isso, porque essa tarefa, por exemplo, Kemper, ele tem várias sentenças, e eu estava justamente querendo fazer uma revisão, tipo, a gente tem uma intuição, né, sobre quais seriam mais custosos que outros e por quê, mas eu estava justamente pegando uma revisão bibliográfica para, né, tipo, não partir só da minha intuição e também ver, né, assim, o que aquela literatura já mostra. E a minha intuição me diz que o sujeito composto é mais complexo de processar, mas ao mesmo tempo é um caso, você não está só processando, né, a sentença, você está fazendo isso que a gente chama assim, é uma tarefa mundo visual, né? Então e aí isso pode mudar, né? Eu achei bem interessante que você falou essa questão da saliência, né? Porque na verdade você consegue ver se pô, um é numeroso, outro não é. Então essa parte eu não tinha revisado ainda. Então acho que Eu fiquei me questionando, eu não sei, é por causa do verbo, na verdade. Eles chutam o garoto, né? Sim. Não sei, seria uma pista, entendeu? Se tivesse, eu não sei quantas frases, quantos estímulos vocês usaram, mas se tivesse quatro personagens, né? Dois chutando dois, talvez isso tirasse a dúvida, sabe? Que seriam reversíveis também, seriam passivas reversíveis, né? Porque essa o garoto eles têm objetos compostos também. E pode sim. bem ter essa interferência, né? Ah, você agora entendi, você está falando da morfossintaxe, né? Da marca morfológica. Isso. Entendi. Que seria, assim, na minha opinião, no que eu vejo, que eu estudo as passivas, né? Que são as passivas em criança. Então, essa questão do chutam, né? O verbo, ele tem a morfologia que dá a pista, né? E eles chutam o garoto. Seria uma pista para ver qual das imagens seria a mais cabível, né? Mas aí faz todo sentido, Ana Letícia. Não sei. Eu fiquei pensando se teria outro. Fala, né? Não, nela aqui foram só essas três, não sei se foi isso que você perguntou agora. Foram só essas três, né? É que eu, assim, eu tô tentando acompanhar, inclusive, tá? A discussão de vocês aqui, o morfo, não sei das quantas. É a marca da flexão no verbo, né? Então, quando é composto é sujeito, ele tem uma marca de pluralidade, mas quando é objeto, não. Não. Entendeu? Porque assim, eu sinto que aqui a nossa preocupação ela era um pouco anterior, assim, né? A gente não sabe exatamente o que deu a dica para ela, a gente está mais se importando com se ela acertou ou não, né? Pode até ser que ela não tenha necessariamente realizado essa compreensão clássica da sentença com a imagem que a gente busca, mas no caso dela, só o fato dela ter entendido o que a gente falou e apontado para a figura certa, né? Se ela veio da palavra, se veio porque a gente falou um sujeito que tinha duas coisas e ela olhou aqui só uma das opções tinha, né? Alguma compreensão ali aconteceu para ela poder selecionar uma delas, né? Mas eu penso aqui no trabalho que a gente está fazendo de normatização, né? Esses estímulos aqui, eles vão entrar na compreensão de imagens, na descrição de figuras e tudo mais,
Então, a gente está agora começando a fazer a normatização disso, né? Isso que a Maria estava falando é justamente a gente está olhando cada uma delas e vendo se as figuras estão boas, se não estão e tudo mais. E acho que isso é um aspecto para a gente olhar também, né? Porque com os controles, com certeza, isso vai ser importante da gente avaliar, né? Se eles estão realmente seguindo o caminho que era para seguir ou não, né? Na compreensão. E interessante ver qual é o atalho também que ela está usando, que ela está usando o atalho da morfologia, né? Ela está vendo esse ano, essa finalização desse verbo e está entendendo que esse verbo ele só pode ser encaixado no plural, então só vale o sujeito no plural, e a imagem, se tem sujeito no plural, é a imagem dos dois bichos chutando o menino, ou se é uma questão lógica mesmo da imagem. Não sei, pode ser também. Mas não tem justamente como aplicar lógica, por isso que todos são possíveis de serem agentes, né? Quer dizer, o gato pode chutar, um cachorro pode chutar e um garoto também pode chutar. Então, a pessoa, em teoria, só vai acertar a imagem certa se ela consegue processar os aspectos estruturais da sentença. Entendeu? Ou se ela está vendo o número, né? Porque o número aqui está diferente. Isso, ou ela faz uma. Uma Isso, inferência pelo número. O que pelo a número. Letícia está falando é que a gente não pode trabalhar com número trocado, porque se a gente trabalhasse com 2 e 2, 2 chutando 2, aí a gente não tinha problema. Mas 2 chutando 1, ele pode simplesmente estar seguindo pelo número, né? É isso que eu estava pensando. Sim, mas ela precisa, no mínimo, saber que se a numerosidade está atuando como sujeito ou como objeto. E como no teste tem tanto para sujeito quanto objeto, aí tem Não, essa sim, questão claro. também. Claro, mas esse outro assunto também pode entrar e pode decidir uma resposta Claro. para essa coisa que não é, na verdade, o que a gente estava querendo ver se o cara entende a passiva, né? Aham, sim, sim. Ou se Mas ele está era aplicando uma heurística, né? Ou se ele está aplicando uma heurística. Porque a gente sabe que quando fecha a porta e o cara não tem uma coisa, ele já procura outra, né? Porque aí ele vai para a próxima coisa Sim. que pode ser feita. É. Era Por só isso que eu isso. falei Obrigada. que às vezes a pessoa pode se guiar pela experiência, né? Ou Isso. seja, pela heurística. Tem um que era também que eu estava lendo nessas frases, que era assim, a The Baby Watches, que era também uma, que eu acho que em inglês fica ainda mais forte, que é tipo assim, normalmente não é o bebê que olha no sentido de Mas eu acho do bebê. Intencional, assim. intencional, é a mãe que faz. Eu estranhei essa sentença, por exemplo. Então, tem essas coisas assim bem sutis, né, também. Eu pensei já numa outra coisa, que são os relógios, que você falou, watches, né? Os relógios de bebê. Isso. Não, porque a sentença tinha mais coisa. Giovana, eu queria muito agradecer, mas eu vou ter que ir embora, porque eu tenho reunião do departamento agora, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Tchau, Maria. Foi Obrigada a você. ótimo. Muito, muito, muito obrigada. Vocês têm mais perguntas para ela? Foi muito bom mesmo. A gente aprendeu muito. Excelente. Que bom que vocês gostaram. E depois, quando a gente tiver a reunião e tudo mais, eu mando updates para a Aniela, para a Maria, e para elas repassarem para vocês. Poxa, a gente vai gostar muito. E eu vou mandar o certificado para você, tá? De participação. Obrigada. Muito obrigada mesmo, foi ótimo. E você está convidada para continuar na reunião, mas se você estiver ocupada, a gente entende. Tá? Eu vou sair também, que agora eu tenho já uma outra reunião, mas obrigada mesmo pelo convite, obrigada pelas perguntas. Nós é que agradecemos muito. Muito obrigada, Giovana. Tchau. Tchau. Legal, né? Muito maneiro. Ô, Muito Aniela, maneiro.
Professora Daniela, dúvida. Quanto custa um aparelho de estimulação magnética 40 transcraniana? mil dólares. Ai, Isso é mais caro ou mais barato que o EEG? Muito mais barato, muito mais barato. oxe, mais barato? O Mais EEG não era barato? 20? Não, não é G20 é o menorzinho. O meu foi 54. Esse que foi consertar e voltou. Misericórdia. Ah, então dava pra fazer um grand. Ó. Já deram mais caro? Ó. O que é que tem? Mais um aparelhinho. Sim, claro, claro. Mas a gente agora tem que fazer o primeiro grant é para comprar toquinha e fio, que os fios estão muito ruins. E já que agora a gente acabou de ganhar uma bateria, né? Compramos uma bateria nova. Então, já que a gente comprou uma bateria nova, vamos ver se a gente consegue comprar a toquinha, né? E aí, Leozinho, Daniela, fale. esse processo não é intrusivo, não, né? Ele é tipo o EEG, só que sem a touca? É, não é tipo EEG, não. Eu te diria, eu vi um cara que esse troço foi desenvolvido por três pessoas, a gente já está falando isso para o Léo. E um deles é um brasileiro, brasileiro japonês, mas um cara de São Paulo, né? Com pais Uhum. japoneses. E aí ele deu uma explicação assim que saiu, começou a trabalhar, a gente viu um talk dele aqui no Rio e ele falava que não estava completamente, que eles não tinham ainda o longo termo para ver se isso daí era invasivo ou não. Entendeu? Essas Entendi. coisas desses protocolos têm a ver com isso. Pode repetir a pergunta da Diane, né? A gente não sabe se pode ficar repetindo isso, né? Eu não sei se agora já sabem. É muito novo, mas quando ele veio falar aqui, ele não bateu o martelo que não tem problema, não. Entendeu? Não sei, eu não sei te dizer. Eu ouvi um médico falando essa semana, inclusive até passo para vocês, um cara muito bom da USP, dizendo que não pode carregar o seu telefone celular perto da mesa de cabeceira, que cria um problema que está intimamente relacionado a Alzheimer no futuro. Então, não pode botar o troço, quando você está dormindo, você não pode ter o teu celular naquela posição que eu acho que quase todo mundo põe. Não pode fazer isso. Parece um pouco parecido, né? Assim, sendo que esse aparelho ainda tem maior penetração do que o telefone celular ali do lado, né? Então, não sei se é completamente, ou se as pessoas já sabem avaliar se isso não causa problema. Acho que não. Mas eu sei muito pouco sobre isso. Só ouvi esse negócio há muitos anos atrás, acho que há 20 anos, quando esse cara veio aqui falar, a primeira vez que eu ouvi falar. Depois eu nunca mais ouvi nada. Eu só sei que o cara que me vendeu o EG e vendeu para o Marcos o eye tracker dele, fica toda hora me mandando, por isso que eu sei o preço, prospecto do mais novo, do TMS, toda hora eu recebo, para ver se eu me habilito a comprar. Mas eu não sei, realmente eu não tenho leitura nessa área ainda. Eu vou ter, Eu mas. vi. Eu tinha até uns tutoriais de neuro no YouTube. Ah, Uhum. era. Parecia um negócio tão tranquilo que a professora só. A própria professora que tava. Que é aquela. Como é o nome dela, Léo? Eu falei pra você até. Que ela tem um tutorial. Ela. Não sei se é de Harvard, ou do MIT, Ah, que ela. Nancy Wisher, alguma coisa assim. É. Sim. Ela. Acho que foi ela que raspou a cabeça em uma aula pra fazer. Para fazer É, experimento. Ela fez assim, ela só botava um negocinho assim, que parecia super barato, assim, se você olha para o negócio daquele, parece que custa R$ 1.000. E, e não parecia, assim, nada intrusivo, sabe? mas ele tem você viu só a pontinha dele, ele tem uma mesa
de setagem, que você pode botar intensidade maior, a outra coisa, você também você acaba vendo essa ativação no monitor do lado. O negócio é bem complicado, não é só aquela. Você estava vendo eles chamam de raquete, né? O negócio que põe. Assim, É parecia só a raquete que você estava vendo, um mas shampoozinho. outra ponta da raquete é toda complicada. E, Tá. e a gente tem que pensar que a gente está competindo, está no meio dessa história, com pessoas que têm muito dinheiro para pesquisa. Então, isso faz com que essas firmas que vendem isso já peçam um valor altíssimo, porque os laboratórios, as universidades fora daqui do Brasil têm muito dinheiro para pesquisa. Ninguém fica desejando ter isso sem ter. É só se fazer um projeto, mandar o projeto e no final tem isso, né? Aqui não é bem assim que acontece a coisa, né? Então, a gente tem que ver qual é melhor pegar o nosso esforço, né? Não, eu e a Maré agora a gente decidiu. O próximo vai ser realmente para comprar muitas toquinhas e os fios todos que estão. Daniela, já que tá todo mundo entrando no pedido, toquinha de bebê, por favor. Oi, Olivia? Já que tá todo mundo entrando no pedido que a gente está degladiando no chat o que comprar primeiro, toquinha de bebê. Pra gente, quando comprar, também pegar Exatamente. Precisa de toquinha de bebê. Isso. E nesse miúdo aí vai uma nota grande. Muito dinheiro, muito dinheiro. Precisa sim, precisa de bebê e de criança. Daniela, mais uma pergunta. Você acha que esse TRF2, Você acha que? 2, esse negócio Não dói. Eu fiz, não dói. Dói nada. Não senti nada. não sei, eu fiquei pensando, um choque elétrico na sua cabeça. Não. Você não sente absolutamente nada. Não sente nada. Ai, que bom, né? Pelo menos. Não, mas é uma esperança para essa moça, né, que fez Poxa, eu fiquei trabalho aí. impressionado. Eu acho que teve muita vida que entrou ali só nesse pouquinho aí. É incrível. A Giovana falou que não tem muita, assim, a esperança é um pouco menor, né, para os pacientes crônicos. É o que? A afasia crônica, é isso? Seria a afasia crônica? Ela falou um negócio desse, tipo, não é sem esperança, mas... Eu estou te entender. Tem alguma coisa no microfone que eu não estou entendendo direito. Ai, desculpa. Ela perguntou se é afasia crônica. Não, a afasia dela está no estágio crônico, porque já está há mais de um ano, né? Mas o que é incrível, o que é pior, é que ela está com uma afasia global, ou seja, pegou Wernicke, pegou Broca, ela é uma afasia global, ela tem problema com tudo, com leitura, com escrita, né? Ela está num caso ela praticamente perdeu o lobo, o hemisfério esquerdo dela, né? Realmente foi muito afetada. E mesmo assim, e mesmo ela tendo mais idade, você vê que ela acabou conseguindo entender algumas coisas, né? É incrível. Daniela, me tira uma dúvida que já tinham perguntado uma vez, o afásico ele consegue escrever ou não tem relação porque o reconhecimento de letra estava lá para o fusiforme? Não, tem alguns que conseguem escrever, os de Verne, que na mesma hora tem uma coisa que é micro escrita, começa a escrever bem pequenininho, que é muito, muito interessante, né? Mas muito triste, né? Às vezes o médico pega uma lupa para olhar e ver que tem escrita ali ou não, e vê que tem. O cara fica com uma capacidade de escrever muito pequenininho, micro escrita. É uma loucura, né? Você vai ficar preso dentro da sua própria cabeça, né? Lúcido, sem conseguir comunicar de alguma forma, deve ser muito desesperador. Se a extensão no lobo temporal é grande, a pessoa não escreve, não. Agora, vários brocais escrevem e até usam a escrita como uma forma de comunicação que é um pouquinho melhor na escrita do que a falando. Muito louco, né? Ok. Alguém que tem mais alguma pergunta antes do Léo
do Léo falar? Então vamos, Leozinho. Vamos, mas assim, o troço é difícil. Eu já tinha esquecido metade do conteúdo. Ainda depois dessa fala, minha cabeça tá pipocando aqui. Tô pensando em um monte de coisa. Então, por favor, compaixão. Compaixão não, é compreensão. Ih, peraí. Compaixão, compreensão, julgação, todos os cons para você. Peraí. Aqui. Desculpa, é que eu tô com um monte de PowerPoint aberto aqui. Então, resenha da reunião passada que o Newton apresentou sobre o tema foi o artigo Rose, ou ROS, não sei, uma arquitetura neurocomputacional para sintaxe. Começa falando sobre a questão da sintaxe hierárquica, envolver, por exemplo, processos de concatenação, e aí a pergunta que se faz é: quais mecanismos estão envolvidos no seu processamento? Aí, assim, já pulando um pouco para o final do artigo, mas que foi algo que motivou até esse estudo, que é a questão das técnicas de neuroimagem mais comuns não conseguirem dar uma indicação clara do que seriam essas operações sintáticas. Por exemplo, e aí tem a questão da Pilkanen, que falou que abordou essa questão, disse, olha, a gente não tem como dizer que os achados até então associados à sintaxe realmente são sintáticos. E aí o autor ele propõe que o modelo dele vai ser sintático. Ele associa, ele que o modelo dele, no caso, dá conta, né, do que está envolvido no passo a passo da sintaxe. Aí ele associa as oscilações mais lentas com estruturas hierárquicas, a sincronização neuronal com comunicação em diferentes locais, é só para lembrar, existem várias ondas, as mais lentas, né, que nem a delta, as mais rápidas, que nem a alfa, agora esqueci, desculpa. Gama, alfa, Gama, gama. gama. Então, o que acontece é que, assim, você pode ter uma sincronização entre essas ondas que permite a comunicação de locais diferentes do córtex. Sim. É, e aí, aí você teria um acoplamento entre diferentes ondas, diferentes frequências. Então, por exemplo, o acoplamento delta Teta seria a conversão representaria, no caso, a conversão de traços em itens lexicais, o acoplamento delta-beta, predição sintática, o acoplamento teta-gama, combinação conceitual, que é que nem aquele exemplo do barco vermelho. Ah, e aí, uma das propostas é que delta constrói o espaço de trabalho sintático durante a sincronização de complexos teta. E aí você teria a construção sintagmática. E aí porque acontece, ao longo do artigo, né, o Murphy ele vai levantando vários achados na literatura e várias propostas específicas até chegar no modelo que ele quer propor, né? Que é o de. Que aí seria. Oi? Rose. Isso. Que seria o Rose, que é você tem a representação, as operações, a estrutura, que seria o structure, e o encoding, que seria a codificação. Ah, o Murphy analisa também outros modelos, não em termos de crítica, mas de análise de que aspectos do processamento, perdão, mas analisa. Ele analisa outros modelos, mas não criticando eles, e sim vendo em que pontos cada um dos outros modelos toca nesses elementos que ele elenca. Que segundo ele, para você ter um modelo neurológico que dá conta de todo o processamento sintático, você precisa ter esses 4 níveis. E o que acontece é que alguns modelos pegam alguns desses níveis, mas não pegam outros. O único que chega mais perto, que é o de Karazuka e Lau, não sei pronunciar, aborda todas as letras, né, todos esses níveis, mas não se preocupa com a implementação, que no caso seria um diferencial do modelo dele, que pega tanto o nível computacional, algoritmo, quanto a implementação dele, neurobiológica.
Posso fazer uma E aí, pergunta? Só fazer uma pergunta. É, não dá para ler isso daqui sem pensar que ele está falando, às vezes, em implementação, nível computacional, nível algorítmico, mas, quer dizer, deveria ser o mar aqui, deveria ser o modelo do mar, mas ele está dizendo que tem 4 fases. Ele tá como se ele estivesse reformulando o modelo do mar para 4 fases, me parece. Vocês pensaram nisso? Eu acho que não, acho que esses 4 estão dentro do implementacional, Aniela. Você acha que sim? Ele comenta em algum momento no artigo sobre mar, mas agora eu não lembro. Acho que não. pois é, eu também acho que ele comenta, mas eu também não tô, agora não tô, não tenho certeza. Mas bom, enfim. E aí, assim, a representação seriam seriam os traços, deixa eu ver se eu botei aqui, devia ter botado. Fui confiar na minha memória. Não botei. Representação seriam os traços que comporiam os itens lexicais, as operações, elas envolveriam, por exemplo, combinação conceitual, ou seja, num nível menor, a estrutura já a formação de sintagmas e a codificação seria esse espaço de trabalho sintático, onde você teria, por exemplo, memória lexical ou memória hierárquica. E aí, assim, algo, então, assim, o Newton, né, ele abordou cada uma dessas letras, cada uma desses níveis, mas aí ficou combinado que depois seriam mais esmiuçados numa próxima reunião. Não deu tempo de acabar aquela. E aí teve alguns comentários, por exemplo, a gente ficou discutindo o que seria o encoding. Se ele seria ou não seria algo tipo uma memória de trabalho, entre aspas. Porque o Murphy ele fala isso, que seria um espaço de trabalho sintático, né? Ele fala muito de memória, tanto para bottom-up quanto para top-down. Então, seria algo como algo relativo à memória de trabalho. A professora Aniela falou que esse trabalho representa um marco. Houve um destaque do Newton de que ele propõe o Murphy, que a rotulação que é específica da espécie não concatenação, e o Pedro falou que levantou essa possibilidade, se o encoding não seria onde ocorre a formulação dos sintagmas e a rotulação, ao passo que as operações seriam as combinações semânticas, a estrutura, ativação só dos traços sintáticos. Eu acho que foi pelo menos nesse sentido o comentário do Pedro. E o Newton falou para mim Obrigado. que tem um outro texto do Murphy em que ele já está explicando que essa ligação entre essa ligação que é delta, não, que é gama, né? Que faz uma ligação a longa distância entre, vamos dizer, estrutura e alguma coisa que é semântica, que, que ele localiza isso no fascículo arqueado, no Arcuate Fasciculus. É um outro Murphy que saiu depois, ou seja, ele já está vendo o signo sociriano, né? Essa coisa, essa dualidade, ele já está botando isso em alguma parte, assim, está vendo onde isso funciona. É uma nova linguística que tá aí na nossa frente para a gente encarar, né? A gente vê tudo muito novo mesmo, mas quase um sonho, né? Para quem gosta de biologia, isso aí é quase um sonho, um parque de diversões, realmente. Dá vontade Eu de fazer tudo. adorei, foi muito bom ter rememorado isso é difícil a beça. A gente tem que ver muitas vezes para começar a fazer esse sentido. Estamos bem no comecinho, mas ainda bem que já começamos, já estamos nessa boa onda. E aí, Pedro, vai querer fazer o que primeiro? TMS ou fazer teste com oscilação? Ou faz um clone e faz tudo? Eu acho que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque é aquela coisa, né? O que é que você faz entre as 22 horas da noite e as 6 da manhã? Verdade. Então, tem tempo, tem tempo. Ainda tem mais uma outra coisa, porque esse teste de você olhar as oscilações é o mesmo teste que você faria sem olhar as oscilações. Quando a gente faz quando a gente retira o ERP
do fluxo, a gente joga fora as oscilações. Quando a gente faz a limpeza, a gente está jogando fora as oscilações. Então, a gente tem que trabalhar com outro método que preserva as oscilações para a gente poder estudar. Mas o aparelho está aí, não é feito o TMS que a gente não tem. Para estudar oscilação, você pode hoje estudar oscilação. O nosso Isso que eu achei muito interessante, porque é um tipo de pesquisa que está ali na fronteirinha do conhecimento do que a gente entende sobre implementação da linguagem no cérebro, e é algo que é fácil de pesquisar, porque é mais factível. barato. Professora, Então, é mais factível até pra gente. Então, a gente mesmo, porque assim, muitas vezes quem tá no Brasil fica atrás por falta de equipamento, e nesse caso, não, nesse caso a gente tem um equipamento para fazer esse tipo de Tem, pesquisa. tem. então só para ver se eu entendi, com o equipamento que está aqui, dá para fazer, que tem aqui. Esse da radiação, O- hoje, você pode fazer hoje, não precisa comprar nada, fazer. É só a forma de você tratar os dados. Tá? Mas, Esse tratamento retira essas radiações, é o, capaz de retirar e gravar. tá, mas aí não. Então a gente não tem, por exemplo, perigo da interferência do ruído, por exemplo, pela questão que a gente tem com os fios e. Ah, não, a gente, com esse, não sei se dá para fazer não, não dos fios, você está falando dos eletrodos em si. A gente está com eletrodos ruins, mas para fazer qualquer teste. Mesmo para fazer o teste que você tem que fazer, você vai penar. Pergunta a Diane, como é que é? Não é fácil, não estão bons os eletrodos, né? Estão com defeito. Mas se a gente conserta o defeito da máquina que a gente tem efetivamente agora, você faz você pode estudar as radiações perfeitamente, porque é só uma mudança no protocolo, naquele analyzer ali, é só Entendi. mudar parâmetros do analyzer que você vê o que você estava jogando fora, né? Antes. Não ter que comprar nada, é o nosso básico mesmo, tá funcionando assim. Ok? Valeu, professor. Beijo para vocês. Eu vou para a festa da Emily, que vai ganhar um prêmio lá em Johns Hopkins. Eu vou assistir. Beijo para vocês, tá? Tchau. Até semana. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.